Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. Talvez vocês se lembrem que no início do mês eu postei aqui no canal um vídeo mostrando a minha coleção de livros da editora Darkside Books e pedindo para que vocês votassem em qual seria o próximo livro que eu leria da editora e traria resenha aqui para vocês. E hoje, como prometido, eu venho resenhar Jack o Estripador Rastro de Sangue, ou Rastro de Sangue Jack o Estripador, eu já vi esse título das duas maneiras, da Kerry Maniscalco, que foi o livro mais votado. A história se passa em Londres, em 1888, e é narrada pela Audrey Rose, uma adolescente, uma garota de 16 ou 17 anos, eu acho que era 17. A mãe dela morreu há alguns anos e desde então o pai se tornou super protetor com a filha, com medo de que ela pudesse sair de casa e pegar alguma doença e ele viesse a perder ela também. Mas felizmente o irmão mais velho da Audrey, o Nathaniel, conseguia ajudar ela a driblar o pai e com isso permitia que a garota saísse e fizesse o que ela mais gostava, que era ajudar o tio Jonathan no laboratório. O tio Jonathan era uma espécie de médico legista, ele dava aulas de medicina forense e algumas vezes ele era consultado pela polícia para ajudar a solucionar algum crime, identificando a causa da morte de alguma vítima. A Audrey ia descobrir que ela não era a única aprendiz do tio, também tinha o Thomas, um rapaz que tinha uma capacidade bem interessante de conseguir desligar as emoções dele em frente a cenas de crime. Mulheres pobres, prostitutas, estavam sendo assassinadas de forma brutal. E como o tio Jonathan estava tendo acesso aos corpos para examiná-los, a Audrey e o Thomas também iam se envolver nesse caso que logo passou a ser conhecido como a busca pelo avental de couro ou Jack o Estripador. O problema é que conforme eles iam investigando, parecia que as vítimas tinham alguma ligação com a família da Audrey. E se antes ela já estava envolvida nessa investigação porque ela queria dar justiça para aquelas mulheres e para suas famílias, agora ela ia ficar mais envolvida ainda, porque ela começou a suspeitar que o Jack, o estripador, o assassino, era alguém que ela conhecia. Agora que eu já falei um pouquinho sobre a história, vamos ao que eu achei do livro. Eu demorei um pouquinho para me conectar com a história, para me sentir envolvida na leitura. Em alguns momentos eu tinha a sensação de que eu estava lendo o segundo livro de uma série, não o primeiro. Algumas coisas demoraram para ficar claras para mim, eu só fui compreender melhor no decorrer dos capítulos, como, por exemplo, qual exatamente era a função do tio da protagonista, qual era o trabalho dele. Uma outra coisa que me incomodou foi a repetição da palavra eu. Eu vou ler um trechinho para vocês entenderem do que se trata, e nem é o trecho que mais me incomodou. Eu não teria como levar a carruagem sem que meu pai ficasse sabendo de minhas vergonhosas atividades, e caminhar por ruas cobertas de paralelepípedos durante quase uma hora não era algo tão audaz e desafiador quanto eu achava que seria. Eu sentia pontadas entre as minhas omoplatas. Eu tinha a horrível sensação de que estava sendo observada. Quase desmaiei quando um idiota de um gato velho cruzou correndo o meu caminho. Esse trecho é da página 48 e aqui a gente tem uma repetição desnecessária da palavra eu. Se é a Audrey que está narrando, ela não precisava começar toda a frase com a palavra eu e depois, no decorrer da frase, dizer novamente eu. A gente já sabe que é ela. Mas isso foi algo que não persistiu durante todo o livro. Isso pode ser uma marca da escrita da autora, esse é o primeiro livro publicado dela. Pode ser uma marca do idioma inglês, sabe quando a gente joga no Google alguma fala de alguma pessoa que fala inglês? Provavelmente a gente vai achar vários eus no início das frases. E pode ser uma marca do idioma inglês que não foi alterada na tradução, que se tivesse sido alterada teria deixado a leitura mais fluida. Agora que eu já falei sobre os pontos negativos, vamos aos pontos positivos.
Depois da página 100, a leitura me agradou muito mais, conseguiu me prender muito mais. Na vida real, o Jack o Estripador não foi pego, e eu achava que no livro também aconteceria isso. Eu achava que a Audrey estava sendo paranoica, exagerada, ao achar que o criminoso, o culpado, era alguém próximo a ela. Mas o desenrolar da história e o desfecho me surpreendeu muito. Eu descobri um pouquinho antes da protagonista quem era o culpado, mas as explicações, as motivações foram bem surpreendentes para mim. E o mais interessante é que as pistas estavam todas lá desde o comecinho da história. Mesmo assim, o último capítulo ficou um pouquinho difícil de acreditar para mim, porque a gente tem um personagem que muda de opinião muito rápido, ainda mais pro contexto da época. Eu gostei da nossa protagonista. A Audrey é uma garota, é uma adolescente que gosta sim de vestidos bonitos, que até suporta um ou outro chá da tarde com a tia, a prima e as amigas da prima, que sabe fazer alguns bordados como a sociedade esperava de uma moça daquela época. Só que ela tem outros interesses também, interesses que a sociedade não aprovava para as damas, que mesmo nos dias de hoje podem ser considerados um pouquinho excêntricos, como esse interesse pelos corpos. A Audrey tinha essa necessidade, essa vontade de descobrir o que causa o fim da vida, talvez por ela ter perdido a mãe muito nova. Esse é um daqueles livros onde a gente desconfia de todo mundo, onde qualquer um pode ser o culpado, mas no final, até que eu gostei bastante da personalidade, da construção do pai da Audrey, do irmão, do tio, do Thomas e de um policial que é um dos chefes da investigação. Eu preciso comentar sobre a Lisa, que é a prima da Audrey, elas têm quase a mesma idade. E a Lisa é tudo o que se espera de uma moça refinada da época, e mesmo assim ela não deixa de ter vontade própria, opinião própria, e é muito bacana quando a Audrey parece pegar um pouco dessa força da prima, essa determinação, e aí sim a história fica ainda mais interessante. Esse aqui, apesar de ser um livro de investigação com crimes e corpos e mistérios, também tem um pouquinho de romance, eu achei que foi bem colocado. O par romântico da Audrey é engraçado, ele é bem atiradinho. Agora vamos falar sobre a bela edição da editora Darkside. Essa capa aqui é linda, uma capa dura, tem alto relevo aqui em algumas partes. Aqui por dentro a gente tem um mapa de Londres. As páginas são amareladas, a diagramação é boa, o tamanho da letra, da margem, do espaçamento entre uma linha e outra. Eu não lembro de ter encontrado erros de revisão. A gente tem no início de cada capítulo uma foto ou uma ilustração. E a gente até pode pensar que uma ou outra são ilustrações aleatórias, mas quando a gente chega no final, a gente percebe que não tem nada de aleatório nelas. Enfim, esse aqui foi um livro que demorou um pouquinho para me cativar, mas quando a história conseguiu me envolver, eu fiquei grudada no livro, querendo descobrir qual seria o desfecho da trama. Não é um livro que dá medo, pelo menos em mim, não deu medo, mas ele pode causar um pouquinho de estômago embrulhado com a descrição dos cheiros, dos sons, dos corpos em diferentes estados de decomposição. E esse é um livro que eu recomendo para quem gosta de histórias com jovens protagonistas femininas à frente do seu tempo, histórias ambientadas na Inglaterra vitoriana, histórias que envolvam crimes e mistérios. E eu já estou curiosíssima para ler os próximos volumes dessa série. Lembrando que o final desse aqui é relativamente fechado. E agora vamos ao sorteio. Um sortudo vai levar para casa um exemplar desse livro. Para participar, a pessoa precisa ser inscrita no canal, curtir a página do blog no Facebook e me seguir no Instagram, e preencher um formulário cujo link está aí na descrição. Todas as regras para participar, todas as regras do sorteio estão na descrição. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de conferir a resenha em vídeo desse livro aqui. Na descrição do vídeo tem o link para a resenha escrita, para vocês verem mais fotos, lerem algumas citações do livro. Me contem nos comentários se vocês já leram ou querem ler esse livro, se gostaram da história, se gostaram da resenha. Lembrem-se de deixar um like aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!